Histórias, filosofia, religião. Está no ar o programa O Contador de Histórias. Apresentação: Paulo H.C. Gonçalves. Está entrando no ar o programa O Contador de Histórias, uma produção da Casa Maria de Nazaré. Melhor do que viver um sonho é ver esse sonho tornar-se realidade. A nossa vida é como uma página em branco que escrevemos a cada momento com a emoção que nos é própria. No começo somos criados simples e ignorantes. Não tínhamos qualquer ciência, nem mesmo de nossa própria existência. Não compreendíamos o mundo e as suas leis. Deus, em sua infinita bondade, nos coloca no meio certo que promove o nosso desenvolvimento. Hoje, senhores da razão, elevamos os nossos olhos para o céu e agradecemos. Obrigado, Senhor, porque eu nasci, por ter colocado junto a mim pessoas que me ajudam em meu desenvolvimento espiritual. Obrigado, Senhor, por nos dar a natureza, com sua beleza inigualável, onde podemos morar e enfrentar os desafios da vida, certos de que o Senhor vela por nós, os seus filhos, Senhor, que vagueamos pelo mundo em busca de compreensão de si mesmo, compreensão das leis que regem o universo, compreensão de que somos seres imortais. Obrigado, Senhor, pela pessoa que está próxima a mim, que está próxima a todos nós, que nem sempre são de nossa família carnal, mas nem por isso deixam de ser membros da nossa grande família espiritual. Ensina-nos, Senhor, a sermos mais tolerantes com as pessoas, pois elas não são perfeitas, assim como eu também não sou perfeito. Elas também estão matriculadas na escola da vida e devem enfrentar o mesmo desafio que eu enfrentarei. Que eu aprenda, Senhor, a perdoar, que eu possa amar e ajudar além do limite de minha capacidade. Agradeço, Senhor, pela oportunidade de estar diante de Ti e pedir que me proteja de todo mal. Mas se as dificuldades da vida me obrigarem ao testemunho, dai-me força para eu compreender que tudo neste mundo é passageiro. Não há mal que perdure e que o bem sempre triunfa. Que a Tua vontade, Senhor, se manifeste em minha vida, que eu seja um arauto do amor, levando a Tua palavra para as pessoas que se aproximarem. Que assim seja. Ouviremos agora uma história de Paulo H.C. Gonçalves, intitulada A Travessia. O universo não nos cobra grandes feitos, mas sim pequenas ações. Dia claro, velha senhora tenta atravessar a rua. Os carros em um bailar acelerado não se dão conta da existência de um insignificante pedestre. A boa senhora ensaia um movimento que não tem coragem de realizar, pois as pernas fracas, já muito cansadas, não garantem a firmeza do antigo passo. Lemos no pensamento daquela senhora a angústia do momento. Oh, como enfrentar o mundo quando não temos coragem para realizar qualquer movimento? A inércia nos parece boa, porém é o desafio que nos proporciona a nova conquista. Deus olha por mim, em minha indecisão. Tenho que seguir em frente, mas temo enfrentar a insegurança da vida. Ao longe vemos a figura de um jovem sentado em um banco de jardim. Ele olha para a velha senhora e nota o profundo sofrimento. O que nos parece simples para outros pode ser complexo. Pensa o rapaz ainda sentado no banco. Para uns falta a percepção, enquanto outros carecem de agilidade. A prudência nos diz que não podemos exigir de todos igualdade de desempenho. Cada um tem sua hora, não adianta apressar esse momento. A mulher, aflita, tenta calcular a velocidade dos veículos em comparação com a fragilidade das próprias pernas. Qualquer descuido pode ser fatal, porém ela tem a experiência bastante para não arriscar o que não pode superar.
Conhecer a própria limitação é a única forma de superá-la. Não podemos fazer tudo, mas para tudo podemos buscar a solução. O homem forte se ilude com a própria força. O fraco usa da inteligência e supera muitos homens fortes. O rapaz se levanta e segue em direção à boa senhora. Seus passos são vacilantes, pois ele está inseguro se deve ou não intervir. Ele pensa enquanto anda. Como proceder diante do infortúnio alheio? Roubar o desafio para uma criança é o mesmo de roubar-lhe a oportunidade para seu desenvolvimento. Já com o adulto é outra coisa. Espera-se que o adulto saiba o que está fazendo e sempre que for necessário que seja capaz de procurar ajuda. Tanto em um caso como em outro, podemos interferir no momento certo. O pai prudente não inibe a caminhada, mas está presente, pronto para amparar no instante da queda. Ao adulto que anda sem direção, sempre é possível indicar o bom caminho. A mulher percebe a presença do rapaz, mas não tem coragem de pedir ajuda. Oh, orgulho infeliz! Somos condicionados a ajudar, mas não a pedir ajuda. Queremos ensinar, mas não nos propomos a aprender. Quando será que compreenderemos que não somos o centro do mundo, mas sim partícipes da grande família universal? O que um não sabe, o outro ensina. O que um não pode, o outro realiza. Minha senhora, a senhora me faz lembrar de minha mãe. Ela, nos derradeiros momentos da vida, tinha os cabelos brancos e o sorriso de menina. Ela era muito mandona, mas fazia todas as minhas vontades. Abençoado é o filho que sabe reconhecer a importância da mãe. Ela até pode estar ausente momentaneamente, mas sempre estará presente dentro do nosso coração. Boa senhora, a senhora está precisando de ajuda? Meu rapaz, o tempo rouba-nos as energias, enfraquece as pernas e apaga o brilho de nossos olhos. No fundo somos a mesma pessoa, mas com uma casca ruim. O que podemos fazer? Não podemos reclamar. A velhice do corpo só nos diz que estamos com o tempo contado. Não somos criados para viver eternamente nesse mundo, mas nos ensina que a nossa vida verdadeira está na pátria espiritual. De qualquer forma, a providência divina não nos falta. Recebemos ajuda quando entramos neste mundo e esperamos ser socorridos nos dias que precedem a nossa partida. Ajude-me, meu filho, pois a limitação do corpo pode ser compensada pela solidariedade daqueles que atingiram a compreensão. O rapaz ofereceu o braço para a boa senhora e ambos atravessaram lentamente a rua. É nas coisas simples da vida que podemos encontrar as grandes lições. Que Deus abençoe a todos nós. Você está ouvindo o programa O Contador de Histórias. Para entrar em contato conosco, utilize o e-mail paulohcgoncalves@gmail.com ou mande uma mensagem pelo WhatsApp 61 98 332 8938. A Casa Maria de Nazaré fica na quadra 418, Rua 211, Lote 20, Parque Estrela d'Alva 10, Jardim Gá, Município de Lusiânia, Estado de Goiás. Conheçam o trabalho da Casa Maria de Nazaré no YouTube. Assine o canal Paulo HC Gonçalves. Professor, a respeito das penas e gozos terrenos, eu gostaria de perguntar. Pode falar, minha filha. Pode o homem gozar de completa felicidade na terra? Não, por isso que a vida lhe foi dada como prova ou expiação. Dele, porém, depende a suavização de seus males e o ser tão feliz quanto possa na terra. Professor, concebe-se que o homem será feliz na Terra quando a humanidade estiver transformada. Mas enquanto isso não se verifica, poderá conseguir uma felicidade relativa? O homem é quase sempre o obreiro de sua própria infelicidade. Praticando a lei de Deus, a muitos males se afasta e proporciona a si mesmo felicidade tão grande quanto comporte a sua existência grosseira.
Aquele que se acha bem compenetrado de seu destino futuro não vê na vida corporal mais do que uma estação temporária, como que uma parada momentânea em péssima hospedaria. Facilmente se consola de alguns aborrecimentos passageiros de uma viagem que o levará a tanto melhor posição, quanto melhor tenha cuidado dos preparativos para empreendê-la. Já nessa vida, somos punidos pelas infrações que cometemos, das leis que regem a existência corporal. Sofremos os males consequentes destas mesmas infrações e dos nossos próprios excessos. Se gradativamente remontamos à origem do que chamamos a nossa desgraça terrena, veremos que, na maioria dos casos, elas são a consequência de um primeiro afastamento nosso do caminho reto. Desviando-nos deste, enveredamos para outro, e de consequência em consequência, caímos na desgraça. Professor, há males que independem da maneira de proceder do homem e que atinge mesmo os mais justos. Nenhum meio terá ele de os evitar. Deve resignar e sofrer sem murmurar, se quiser progredir. Sempre, porém, lhe é dado aurir consolação na própria consciência, que lhe proporcione a esperança de melhor futuro, se fizer o que é preciso para obtê-lo. Por que favorece Deus com os dons da riqueza a certos homens que não parecem tê-la merecido? Isso significa um favor aos olhos dos que apenas veem o presente. Mas ficais sabendo, a riqueza é, de ordinário, a prova mais perigosa do que a miséria. Professor, criando novas necessidades, a civilização não constitui uma fonte de novas aflições? Os males desse mundo estão na razão das necessidades fictícias que vós criais. A muitos desenganos se poupa desta vida aquele que sabe restringir seus desejos e olha sem inveja para o que esteja acima de si. O que menos necessidade tem, esse é o mais rico. Invejais os gozos dos que vos parecem os felizes do mundo. Sabei, porventura, o que lhes está reservado? Se os seus gozos são todos pessoais, pertence ele ao número dos egoístas. O reverso, então, virá. Deveis de preferência lastimá-lo. Deus algumas vezes permite que o mal prospere, mas a sua felicidade não é de causar inveja, porque com lágrimas amargas a apagará. Quando o justo é infeliz, isso representa uma prova que lhe será levada em conta, se a suportar com coragem. Lembrai-vos dessas palavras de Jesus. Bem-aventurados os que sofrem, pois que serão consolados. Não há dúvida que a felicidade, o supérfluo, não é forçosamente indispensável, porém o mesmo não se dá com o necessário. Ora, não será real a infelicidade daquele a quem falta o necessário? Verdadeiramente feliz o homem só o é quando sofre a falta do necessário à vida e à saúde do corpo. Todavia, pode acontecer que essa privação seja de sua culpa, então só tem que se queixar de si mesmo. Se for ocasionada por outrem, a responsabilidade recairá sobre aquele que lhe houver dado causa. O presente texto é uma adaptação do Livro dos Espíritos, parte 4, das Esperanças e Consolações, questões 920, 921 e 924 a 927. Que Deus abençoe a todos nós. Você está ouvindo o programa O Contador de Histórias. Para entrar em contato conosco, utilize o e-mail paulohgoncalves@gmail.com ou mande uma mensagem pelo WhatsApp 61 98 332 8938. A Casa Maria de Nazaré fica na quadra 418, Rua 211, Lote 20, Parque Estrela d'Alva 10, Jardim Gá, Município de Lusiânia, Estado de Goiás. Conheçam o trabalho da Casa Maria de Nazaré no YouTube. Assine o canal Paulo HC Gonçalves.
Ouviremos agora uma história de Paulo H.C. Gonçalves, intitulada Vida. Abençoada é a folga do trabalhador honesto, porém não existe descanso para o preguiçoso. Em uma casa qualquer, uma mulher agitada trabalha no asseio doméstico. A sua mente vagueia entre inúmeros pensamentos, enquanto seus pés a levam de um lado para o outro, em um balé interminável que não sai do lugar. Em um canto, o homem desqualificado assiste entediado a mais um programa de televisão. A mulher não percebe a nossa presença, mas nós podemos captar até mesmo os mais escondidos dos seus pensamentos. Imprestável, tu que perdes a vida a ver outras vidas passar, não percebes que a inércia que atrofia os teus movimentos é a mesma que irá te matar. Ela fala para si mesma enquanto passa rente ao corpo inerte do marido. Olho e nada vejo do brilho do teu olhar. Estás acordado ou permanece a descansar? Ó vida desvalida de quem se esquece de sonhar. A mulher continua em seu vai e vem. Agora é a vez do marido. Busquemos os sentimentos que animam esta alma. Estranho, esta mente vazia se agarra à imagem do velho aparelho de televisão, como um ébrio sedento que busca saciar a sede. Este senhor não tem nada para nos oferecer. A mulher varre a casa, como que fugindo de si mesma, ao mesmo tempo em que pensa a respeito da própria existência. Acordar, trabalhar, dormir, voltar a trabalhar. Isso é vida ou simples sonhar? O que mais vale? Lutas que não levam a nada ou inércia que é incapaz de agradar. Ela olha para o marido e continua pensando. Acordar, trabalhar, dormir. Trabalhar de novo. Pra quê? O homem levanta cansado de não fazer nada. Vai até a geladeira, pega uma garrafa e bebe com sofreguidão. Depois volta para o sofá e fica trocando de canais, enquanto sua mente vagueia num mundo de ilusão. A mulher segue para a área de serviço, onde algumas roupas necessitam ser estendidas. Ela pensa enquanto trabalha. Somos fantoches guiados por outros fantoches. Somos escravos na própria casa, senhores de coisa nenhuma. Ó vida sem propósito, ó vida sofrida, destituída de razão. Enquanto a mulher se prepara para passar uma pilha de roupa, uma criança entra em casa trazendo nas costas uma mochila, nas mãos um livro e no rosto um lindo sorriso. O homem inerte no sofá recebe um beijo no rosto. A criança procura pela mãe. A mulher, como se fosse outra pessoa, recebe a filha com a energia de quem sabe o que quer. Em sua mente podemos ouvir claramente mais um pensamento. Não escolhemos a vida que temos, mas temos uma razão para viver. A alegria é nossa escolha, o sofrimento, nada a fazer. Nesta hora, a mulher guarda as amarguras em um armário de sua mente e retira do coração a doçura. Então mãe e filha vão para um quarto dividir aventuras, sonhos e fantasias. A mulher, orgulhosa pela filha que tem, responde tudo o que a criança pergunta. Conta o que sabe e o que viveu. Por horas, mãe e filha trabalham e vivem em um mundo que o homem sentado no sofá é incapaz de compreender, que ele jamais conseguirá entrar, pois sempre está ocupado vendo alguma coisa importante dentro do inerte aparelho de televisão. Morrer é deixar a vida passar e não viver. Vida. Mãe, o que é vida? Vida é movimento, é busca de alimento, é reprodução e crescimento. Pai, o que é vida? Não sei, meu filho. Só sei que eu não quero morrer. Você está ouvindo o programa O Contador de Histórias. Para entrar em contato conosco, utilize o e-mail paulohcgoncalves@gmail.com ou mande uma mensagem pelo WhatsApp 61 98 332 8938. A Casa Maria de Nazaré fica na quadra 418, Rua 211, Lote 20, Parque Estrela d'Alva 10, Jardim Gá, Município de Lusiânia, Estado de Goiás. Conheçam o trabalho da Casa Maria de Nazaré no YouTube.
Assine o canal Paulo HC Gonçalves. Pai de infinita bondade, agradecemos pelas bênçãos que recebemos em nossa vida, por nossos filhos, pelos nossos familiares. Ajude-nos, Senhor, a superar as nossas limitações, que sejamos mais honestos, pacíficos e pacificadores. Protege, Senhor, as crianças do mundo inteiro, em especial aquelas que não têm uma família. Que a sua luz e bênção se estenda a todos os companheiros que passam por aflição, que sofrem de depressão, que não encontram quem os ajude. Que todos os aflitos do mundo encontrem em Ti e em Teu Filho Jesus o consolo e o amparo para suas vidas. Por fim, pedimos a proteção para este programa, que inicia no dia de hoje, que ele possa perdurar por longos anos, espalhando a boa mensagem, que nos faça refletir e aprender os valores da vida. Em nome de Jesus e de Maria de Nazaré, que assim seja. Histórias, filosofia, religião. Está no ar o programa O Contador de Histórias. Apresentação: Paulo HC Gonçalves. Está entrando no ar o programa O Contador de Histórias, uma produção da Casa Maria de Nazaré. Pobre do homem que se acha mais do que é. O tempo, porém, o faz reconhecer a realidade. Podemos até nos orgulhar do que sabemos ou do que fizemos, como um aluno que aprende as primeiras letras e quer chamar a atenção. Porém, o mundo é muito mais do que a escola. As nossas acanhadas conquistas na terra não são nada quando observamos as obras das grandes potestades. Meus amigos, não somos o centro do mundo e o nosso planeta não é o mais sublime que existe no universo. Temos muito que aprender e muito que fazer para a nossa melhoria espiritual. Ciente das nossas limitações, ergamos os nossos olhos para o céu e rogamos em prece. Senhor, eu gostaria de lhe falar de forma coletiva, em nome dos meus irmãos, mas reconheço a minha fraqueza e por isso falo apenas em meu próprio nome. Transforma-me, Senhor, e estou em tuas mãos. Molda-me, Senhor, como o barro disforme que anseia por ser útil. Não desista de mim. Eu sou como a pedra bruta que precisa ser lapidada. Eu sou como o campo abandonado que necessita do auxílio do agricultor. Usa-me, Senhor, em tua obra, mesmo que a minha ignorância atrapalhe o teu serviço. Não me deixe no abandono. Sou seu filho, Senhor. Ser criado pela tua vontade. Educa-me, Senhor, com a palavra mansa do professor, mas se meu orgulho vier a me atrapalhar, que as tribulações da vida me recoloquem no meu devido lugar. Sou teu filho, Senhor, não me deixe no abandono, que a tua bondade infinita me acolha, que eu me sinta protegido junto à tua criação. O Senhor é o dono do universo, causa primária de todas as coisas, o ser mais inteligente que existe, e por isso conhece a minha fraqueza. Ampara-me, Senhor, para que a minha vontade não seja feita, mas sim a tua, em cada momento de minha existência. Transforma-me, Senhor, em um ser de luz, para que eu entenda a tua vontade e aprenda a amar aos meus irmãos. Que assim seja. Você está ouvindo o programa O Contador de Histórias. Para entrar em contato conosco, utilize o e-mail paulohcgoncalves@gmail.com ou mande uma mensagem pelo WhatsApp 61 98 332 8938. A Casa Maria de Nazaré fica na quadra 418, Rua 211, Lote 20, Parque Estrela d'Alva 10, Jardim Gá, Município de Lusiânia, Estado de Goiás. Conheçam o trabalho da Casa Maria de Nazaré no YouTube. Assine o canal Paulo HC Gonçalves. Ouviremos agora a história Injustiça, de Paulo HC Gonçalves. Era uma vez um menino muito pobre que era maltratado por um grupo de irmãos.
Os meninos o tratavam com desrespeito, colocavam apelido, roubavam-lhe o lanche e o machucavam com brincadeiras de mau gosto. Eles pensavam que estavam brincando, mas o pobrezinho sentia-se coagido e violentado em seus direitos. A velha senhora que abrigava o menino e que às vezes fazia o papel de mãe, disse certa vez para ele: Existem problemas que podemos solucionar, outros que devemos suportar. Perdoa, meu filho, aguarde a ação do tempo, que tudo vai mudar. Não podemos nos calar ante a injustiça. Se o homem se omite, o mal domina. Será que a senhora não pode fazer alguma coisa? Oh, meu filho, neste mundo conturbado que vivemos, os valores são desprezados em favor dos interesses pessoais. Dia virá que a humanidade será outra, e o forte tomará as dores do mais sofredor. Eu já tentei falar com os garotos. Eles até me prometeram mudar de caminho, mas logo voltam à velha prática. Acho que a influência de uns põe a perder toda uma comunidade. Falei também com os pais, mas eles querem educar os filhos para serem líderes e não admite qualquer intervenção. Pediram-me que eu me retirasse e cuidasse de minha própria vida. Não adiantaram os meus protestos e rogativas. É triste saber que existem famílias que vivem de aparência. Porém, o verniz que demonstram nada mais é do que podridão camuflada. Triste é a sina de quem não tem uma família. Se eu tivesse pai e mãe, isso não me aconteceria. Acho que você tem razão, mas não podemos mudar o passado. Só nos resta aceitar os desafios da vida e trabalhar pelo nosso próprio crescimento. Quando puder, se afaste do agressor. Se não lhe derem essa opção, aprenda a calar e aceitar, pois que tudo é passageiro. Não existe injustiça, existe apenas duras lições. O menino não ficou consolado, porém compreendeu que a boa senhora não poderia fazer nada. Consolou-se como pôde e foi dormir. No sonho ele se viu como um poderoso senhor, dono de inúmeros escravos. No primeiro momento sentiu-se feliz, mas percebeu o temor nos olhos dos pobres coitados. Aqui era um beliscão dado a esmo, ali era um palavrão direcionado para a pessoa que não merecia. Igualmente viu cenas constrangedoras de atrocidades mil, todas praticadas por ele. Então começou a chorar com vergonha de si mesmo. Tão emocionado ficou que acordou em lágrimas. Ele sempre pensou que era uma vítima, mas reconheceu que ainda era o mesmo homem orgulhoso do passado. Diante da dura constatação, na qual não lhe restava qualquer dúvida, ele se tornou um modelo de virtude. Nunca mais reclamou e nem se importou com as agressões que sofreu. Já velho em seu leito de morte, o enfermeiro que cuidava da ala hospitalar na qual ele estava, certa vez questionou: Vovô ou vovozinho, eu queria ser como o senhor. Como o senhor consegue ter tanta paciência? De pequeno aprendi que ninguém escapa da lei divina. Recebemos o que fizemos por merecer. Se não fizemos nessa vida, certamente o fizemos em outra. Além do mais, quem está em paz não se ofende com insignificâncias. A vida é muito bela para vivermos remoendo alguns instantes de sofrimento. Dias depois, aquele homem morreu como um dos inúmeros anônimos que passou por aquele hospital. Para muitos ele foi um covarde, porém para mim ele foi um herói, vencedor de si mesmo. Quem compreende a continuidade da vida não rouba, não trai, não magoa, pois sabe que nada ficará escondido e que sempre encontraremos com aqueles que magoamos. A maior justiça da lei divina está na continuidade da vida, pois vivemos o que fizemos outros sofrer e nos reencontraremos com aqueles que nós prejudicamos. Que Deus abençoe a todos nós. Você está ouvindo o programa O Contador de Histórias. Para entrar em contato conosco, utilize o e-mail paulohcgoncalves@gmail.com ou mande uma mensagem pelo WhatsApp 61 98 332 8938. A Casa Maria de Nazaré fica na quadra 418, Rua 211, Lote 20, Parque Estrela d'Alva 10, Jardim Gá, Município de Lusiânia, Estado de Goiás.
Conheçam o trabalho da Casa Maria de Nazaré no YouTube. Assine o canal Paulo HC Gonçalves. Professor, em relação às vocações, eu gostaria de lhe perguntar. Pode falar, minha filha. Evidentemente, por meio da especialidade das aptidões naturais, Deus indica a nossa vocação neste mundo. Muitos dos nossos males não advirão de não seguirmos essa vocação? Assim é de fato, e muitas vezes são os pais que, por orgulho ou avareza, desviam seus filhos da senda que a natureza lhes traçou, comprometendo-lhes a felicidade por efeito desse desvio. Responderão eles por isso. Achareis então justo que o filho de um homem altamente colocado na sociedade trabalhe como sapateiro, por exemplo, desde que para isso tiver aptidão? Cumpre não cair no absurdo, nem exagerar coisa alguma. A civilização tem suas exigências. Por que haveria de ser sapateiro o filho de um homem altamente colocado? Como dizes, se pode fazer outra coisa. Poderá sempre tornar-se útil na medida da sua faculdade, desde que não as aplique às avessas. Assim, por exemplo, em vez de ser mau advogado, talvez possa ser um bom mecânico. No afastar-se os homens de sua esfera intelectual, reside indubitavelmente uma das mais frequentes causas de decepção. A inaptidão para a carreira abraçada constitui fonte inesgotável de reveses. Depois, o amor próprio, sobrevindo a tudo isso, impede que o que fracassou recorra a uma profissão mais humilde e lhe mostre o suicídio como remédio para escapar ao que se lhe afigura humilhação. Se uma educação moral o houvesse colocado acima dos tolos preconceitos do orgulho, jamais se teria deixado apanhar desprevenido. Professor, pessoas há que, balda de todos os recursos, embora no seu derredor reine abundância, só têm diante de si a perspectiva da morte. Que partido devem tomar? Devem deixar-se morrer de fome? Nunca ninguém deve ter a ideia de deixar-se morrer de fome. O homem acharia sempre meio de se alimentar, se o orgulho não se colocasse entre a necessidade e o trabalho. Costuma-se dizer, não há ofício desprezível, o seu estado não é o que desonra o homem. Isso, porém, cada um diz para os outros e não para si. Professor, é evidente que se não fosse os preconceitos sociais pelos quais se deixa o homem dominar, ele sempre acharia um trabalho qualquer que lhe proporcionasse meio de viver, embora deslocando-se de sua posição. Mas entre os que não têm preconceito ou os que põem de lado, não há pessoas que se veem na impossibilidade de prover as suas necessidades, em consequência de moléstias ou outras causas independentes da vontade deles. Numa sociedade organizada segundo a lei do Cristo, ninguém deve morrer de fome. Com uma organização social, criteriosa e preventiva, ao homem só por culpa sua pode faltar o necessário. Porém, suas próprias faltas são frequentemente resultado do meio onde se ache colocado. Quando pratica a lei de Deus, terá uma ordem social fundada na justiça e na solidariedade, e ele próprio também será melhor. Porque são mais numerosos na sociedade as classes sofredoras do que as felizes. Nenhuma é perfeitamente feliz, e o que julgais ser felicidade muitas vezes oculta pungentes aflições. O sofrimento está por toda parte. Entretanto, para responder ao teu pensamento, direi que as classes a que chamais sofredoras são mais numerosas por ser a terra lugar de expiação. Quando houver transformado em morada de bem e de espíritos bons, os homens deixarão de ser infelizes. Aí ela lhes será o paraíso terrestre. Porque no mundo tão a miúde, a influência dos maus sobrepuja a dos bons. Por fraqueza destes, os maus são intrigantes e audaciosos, os bons são tímidos, quando estes o quiserem preponderarão. O presente texto é uma adaptação do Livro dos Espíritos de Allan Kardec, parte 4, das Esperanças e Consolações, questões 928 a 932. Que Deus abençoe a todos nós. Você está ouvindo o programa O Contador de Histórias. Para entrar em contato conosco, utilize o e-mail paulohcgoncalves,
@gmail.com ou mande uma mensagem pelo WhatsApp 61 98 332 8938. A Casa Maria de Nazaré fica no lote 20, quadra 418, Rua 211, Parque Estrela d'Alva 10, Jardim Gá, município de Lusiânia, estado de Goiás. Ouviremos agora a história O Sonhador, de Paulo H.C. Gonçalves. Às vezes, basta a boa vontade para se realizar grandes obras. Um sábio se dignou a ouvir um louco que encontrou pelo caminho. Irei construir uma escola. Disse o louco sonhando acordado. Nela nada será cobrado e todos poderão aprender o que querem aprender e não o que for imposto pela sociedade. O pobre será tratado igual ao rico, a arte fará parte do currículo e a religião, assim como a filosofia, serão discutidos sob a luz da razão. Notando a simplicidade daquele homem que só poderia ser um louco, o sábio falou: Atitude nobre, meu amigo, porém há de se observar a prudência. Onde estão os recursos necessários para a edificação de tão grandiosa obra? Sem se deixar abater, o sonhador respondeu: Aquele que tem o sonho e trabalha por ele poderá encontrar dificuldade no caminho, mas se não desanimar, será capaz de conquistar o mundo. O sábio insistiu: Por acaso o senhor possui amigos que lhe ajudarão na construção? O sonhador suspirou fundo, como a recordar de algum fato esquecido no passado, e respondeu: Infelizmente não, mas tenho certeza de que amigos não me faltarão na hora que eu construir a minha escola. Então deixe-me adivinhar. Arriscou o sábio. Você conta com professores, auxiliares ou pessoas que estão dispostas ao trabalho? O louco balançou a cabeça negativamente. Hoje conta apenas comigo, mas tenho certeza de que a providência divina há de me ajudar. O sábio deu um sorriso irônico e declarou: A todos nós, meu amigo, a todos nós. Após um minuto, o sábio quis trazer o sonhador para a realidade. Quem irá lecionar na sua escola? O louco pensou e sonhou. O pouco que sei ensinarei, e quem vier aprender comigo me ensinará o que souber. Assim iremos aprendendo e ensinando uns aos outros. Não desistindo de sua intenção de abrir os olhos do pobre coitado, o sábio ponderou uma última vez. E os livros, os cadernos, os lápis, onde conseguirá? O sonhador ficou por um instante sério e, após rápida reflexão, respondeu: Eu acredito no homem e na sua capacidade de trabalhar pelo bem comum. Se não tivermos livros, aprenderemos conversando. Se não tivermos lápis, escreveremos no chão e decoraremos as palavras. Para a boa vontade não existe barreiras. Como vejo, o senhor é um idealista. Falou o sábio, se preparando para partir. Antes, porém, completou com muita educação, mas sem a menor vontade de cumprir o prometido. Quando eu voltar, faço questão de ser diretor dessa grandiosa obra. A alegria tomou conta do sonhador. O homem, como sábio, na direção da escola, significava que ela iria se tornar uma realidade e cresceria cada vez mais. O tempo passou e, com ele, a memória do sábio. Um dia, quando menos esperava, eis que um amigo lhe entregou uma carta do louco. Curioso, o sábio abriu a carta e leu as seguintes palavras: Caro amigo, a nossa escola acaba de se transformar em uma universidade por ordem real e necessita do teu trabalho como reitor. Confesso que antes de conhecê-lo, cheguei a pensar que tudo fazia parte de uma grande ilusão de minha cabeça. Mas assim que contei que o senhor apoiava a ideia e que breve voltaria, muitos aceitaram contribuir com a obra. Inicialmente deram-me um terreno e um pouco de material de construção. Eu ensinei a plantar e a escrever para alguns homens que me ajudaram a levantar a primeira sala. Outros vieram e aprendi um pouco com todos eles e até atrapalhei alguns com a minha ignorância. Mas não desisti, pois um dia quero ser um sábio como o senhor e levar a luz à humanidade. Peço-lhe desculpa por não aguardá-lo. A minha vontade de ver tudo funcionando antes de sua chegada me fez pedir ajuda a todos que passavam por aqui. Eu devo ser algum louco mesmo.
De qualquer forma, em pouco tempo aquela sala ficou pequena para tantos que queriam aprender e também ensinar. Muitos traziam alimentos que eram distribuídos entre os alunos mais pobres, outros livros velhos ou pedaços de lápis para serem reaproveitados. Hoje contamos com voluntários que gratuitamente lecionam em tempo integral, mas temos também professores pobres que recebem remuneração regular por iniciativa dos próprios alunos. Meu amigo, eram tantos aflitos pelo saber e tantos que queriam ensinar que eu tomei a liberdade de falar com o rei em pessoa. Hoje a nossa pequena escola foi elevada à condição de universidade, com uma verba mensal e que permitirá a ampliação de nossas atividades. A minha vontade era encontrá-lo antes, mas agora que sei onde está, mando-lhe esta carta para que o senhor volte e assuma o comando da escola que é seu por direito. Aguardo o teu retorno. Despeço-me com um forte abraço. O sábio leu e releu a carta inúmeras vezes. Durante uma semana meditou. Depois, vendeu tudo o que possuía, fez as malas e escreveu uma carta para o sonhador. Caro amigo, com grande alegria recebo a tua carta. Alegria maior em saber que tudo está caminhando de acordo com os nossos sonhos. Em breve estarei junto a ti para assumir o meu lugar de direito. Quem sabe não venhamos a construir um hospital, onde os doentes possam ser tratados com amor e respeito, sem pagarem nada por isso. Ou talvez um orfanato, onde as crianças sejam educadas para se tornarem homens de bem. Ou então um abrigo para idosos, onde a valorização humana esteja em primeiro lugar. Se for possível, gostaria que estudasse essas possibilidades. Não se preocupe com a minha demora. Estou terminando alguns estudos que me custarão alguns meses, mas em breve estarei aí, contigo, e assumirei meu lugar de direito. Que Deus abençoe a nossa obra. Um abraço para todos. Após despachar a carta, o sábio ajeitou as malas em uma velha carroça e partiu para outro país, onde não era conhecido. Então esqueceu os títulos que possuía, perdeu a arrogância, começou a ensinar como humilde professor até o último dia de sua vida. E assim todos viveram felizes para sempre. Que Deus abençoe a todos nós. Você está ouvindo o programa O Contador de Histórias. Para entrar em contato conosco, utilize o e-mail paulohgoncalves@gmail.com ou mande uma mensagem pelo WhatsApp 61 98 332 8938. A Casa Maria de Nazaré fica na quadra 418, Rua 211, Lote 20, Parque Estrela d'Alva 10, Jardim Gá, Município de Lusiânia, Estado de Goiás. Conheçam o trabalho da Casa Maria de Nazaré no YouTube. Assine o canal Paulo HC Gonçalves. Caro ouvinte, chegamos ao final do programa O Contador de Histórias. Agradecemos a sua companhia e esperamos contar com você em nosso próximo programa. Acompanhe a prece de encerramento. Quero lhe agradecer, Senhor, por todas as bênçãos que o Senhor concede à humanidade, pelo sol que nos aquece e que promove a vida, pelo ar que nos sustenta, pela água bendita. Obrigado, Senhor, por minha família, a família carnal na qual o Senhor me colocou e a família espiritual, que se amplia a cada momento. Obrigado, Senhor, pelo nosso poder de comunicação, que sempre possamos compartilhar conhecimento, dividir emoções e transmitir o teu amor a cada irmão. Peço nesse instante por todo aquele que não pode se comunicar, que eles encontrem na vida alguém que os ame e os proteja, e que adivinhe as suas vontades para amenizar a vida, até que eles voltem a falar. Peço, Senhor, por todos que não possuem família carnal, que eles compreendam que a família verdadeira é aquela que transcende o mundo, é a família espiritual. Aproveito o momento para estender as minhas preces para todos que sofrem e choram, aos amigos encarnados e os que perambulam pelo umbral.
Eu oro por eles, Senhor, e a Ti imploro que eles encontrem ajuda, que eles compreendam a própria dor e com amor busquem a Tua luz. Obrigado, Senhor, por tudo que o Senhor concede em minha vida e na vida de todos que estão sintonizados nessa rogativa de amor. Obrigado, Senhor, que assim seja. Está encerrado o programa O Contador de Histórias. Apresentação: Paulo H.C. Gonçalves.